Uma produção Querem drama? Olá, dramáticos. Hoje tenho o coração aos pulos porque tenho a Joana Bertolo à minha frente. Estou mesmo nervosa. Joana Bertolo, olá. Olá, Mia. Bom Também estou um dia. pouco nervosa, confesso. Ai, eu estou muito. É muito intenso ter-te à minha frente. Estou a brincar. Então, Joana, tu és escritora, romancista. Como é que tu gostas de te definir? Sendo que nós não queremos que ninguém se defina, porque podemos ser o que nós quisermos. Claro, eu gosto desse espaço de liberdade, mas às vezes por higiene da comunicação tenho que dizer coisas e tenho que mandar biografias para candidaturas ou para websites e tenho que escolher. Eu gosto muito de escritora e dramaturga, fico muito, Ok. uso a lapela com muito brio, mas qualquer coisa que esteja ligada com a escrita acho que me deixa satisfeita. Tu és uma escritora que passou pelas belas artes. É verdade, não só passei como brotei das belas artes. Exatamente. Eu nasci nas belas artes, eu queria ser pintora, fotógrafa. Tu esculpiste a tua escritora nas belas artes, foi isso? Eu sempre escrevi, sim, mas escrevi sempre na relação com a imagem. Pronto, a minha imaginação era visual, eu acabei por depois seguir a licenciatura de Design Gráfico, Design de Comunicação, queria fazer cartazes e websites e tipografia. Depois não tinha talento nenhum, que acabou por ser assim um ligeiro obstáculo aos meus planos futuros, e a escrita foi aquilo que teve sempre lá. Tu uma vez contaste-me uma história, eu lembro-me disto, que na Faculdade de Belas Artes tu não passaste por design de equipamento, não foi isso? Nós tínhamos, era um ano comum. Ok. No início, os de equipamento e os de comunicação estavam todos juntos. Eu lembro-me de tu falares que quando tu fazias os trabalhos práticos, tu fazias os trabalhos práticos, mas depois na apresentação tu escrevias tanto que tu à volta daquilo para explicar o que era, que tu percebeste, eu quero mesmo é escrever. Sim, Quando foi na andavas Faculdade à de Belas volta. Artes, também graças a alguns professores bastante oportunos, e isso é bonito, como é que certas pessoas que cruzam o teu caminho são tão determinantes. E eu devo imenso às Belas Artes de Lisboa, não só como lugar onde conheci pessoas extraordinárias e amigos que ainda tenho hoje, com quem tive as conversas mais fundacionais, mas também porque foram essas pessoas que eu já fazia, ou seja, eu sem me dar conta, eu já respondia. O briefing, o exercício era um logotipo, eu dava um texto, era um cartaz, eu dava um texto, era uma revista, eu dava um texto, e às tantas, quer dizer, qualquer professor me disse: "Oh Joana, será que não queres escrever?" Isso é muito bom. Que leva a dizer isso, professor? Porque como assim? Como assim? Só escrevi 6 páginas A4 sobre. Mas as belas artes, eu acho que é um fenómeno. Eu também passei por lá e eu também sinto que devo muito às belas artes, pelas pessoas maravilhosas que eu conheci e muito amplas. Houve todo um leque de opções que me apareceu à frente por causa das belas artes, que não senti tanto na Escola Superior de Teatro e Cinema, por exemplo, que é uma escola a quem eu agradeço também muito, mas enfim. Tu cruzaste com quem nas belas artes? Tiveste assim, por exemplo, lembro-me o Pedro Neves Marques Exato. fez uma leitura no lançamento da Ecologia. Encontrámos-nos lá, sim. Acho que ficámos mais próximos depois em Berlim, porque eu depois fui estagiar para Berlim e o Pedro também. Porque depois há essa coisa das gerações. Apesar de eu ter viajado tanto, que perdi tantas cadeiras, que já era houve uma altura em que eu já era de 3 anos diferentes, já fazia cadeiras com 3 anos diferentes. E isso foi bom porque me deu amigos de várias gerações. E é muito engraçado como nas belas artes cada ano tem mesmo uma personalidade muito diferente. Sei lá, do meu ano ninguém foi fazer design gráfico. Temos professoras de yoga e pessoas que têm podcasts e teóricos do design, e tenho amigos a fazer as coisas mais interessantes com aquela formação de base. E depois há anos em que realmente toda a gente sai para ser artista plástico ou designer gráfico. O ano a seguir, os mais novos têm, por exemplo, o ateliê Os Viva o Eusébio. Sim. Foram todos da minha turma. Que giro. Adoro-os muito. E assim dá-me também, agora que produzo objetos gráficos e não os consigo paginar eu, mas tenho sempre. Eu sou boa
a fazer direção artística. Eu sei o que quero e não sei fazer, mas tenho este manancial de pessoas super talentosas a quem posso pedir e já trabalhei com quase. O Rui Telmo Romão faz os trailers dos meus livros, a Sofia Gonçalves e o Rui Paiva têm a 2 dias edições com quem já editei. O design gráfico do Lago Avesso, que está aqui entre nós, também foi feito por. É uma surpresa para a segunda parte. Ai meu Deus, então não vou adiantar, não, já falamos. Porquê é que decidiste ir para Berlim? E tu foste bastante nova, não foste para lá? Sim, havia um namorado alemão na narrativa, é verdade, mas também teve a ver com o projeto de estágio da altura. Eu queria mudar o mundo, não é? É aquela idade, e estava na altura já a entrar na teoria do design. Não considerava a escrita como. Nunca pensei que pudesse vir a ser escritora, mas queria escrever, queria pensar. Acho que iria enveredar por uma parte mais académica. Então fui para Berlim fazer um estágio, que era também um website, que era o Social Design Site, que tinha um mote que eu gostei muito na altura de encontrar, que era You cannot not change the world. Não podes não mudar o mundo, que dava aso a férteis discussões. E depois Berlim foi uma sorte, porque apesar de tudo Berlim tem uma abertura. Eu digo sempre que é uma cidade excelente para passar um ano. Eu cometi o erro de lá estar 4. No final já não podia ver Berlim à frente. Okay. Mas aquele primeiro ano foi mesmo muito benéfico, porque me pôs a pensar em grande, porque está em Berlim toda a gente que tu conheces está numa espécie de crise identitária qualquer, e pode ser tudo, e toda a gente tem um projeto. A palavra. O que é que tu fazes? Tenho um projeto. És artista, tenho um projeto. Então, sim, dei-me essa liberdade de ir tendo projetos e de não ter que saber se sou escritora ou designer, porque saí da faculdade muito angustiada com todas as possibilidades e todos os interesses que tinha e não conseguir afunilar, não conseguir concentrar-me. E Berlim é a cidade ideal para pessoas dispersas, porque é a dispersão, é a dispersão em forma de cidade. Estou quase a ir lá, portanto não posso esperar para que me des umas sugestões. A tua tese de doutoramento. Ai, temos mesmo de falar disso. Não, podemos não falar. Eu só vou dizer porque é que falei disto. Porque lembro-me que uma vez falámos sobre isso e achei o tema bastante dramático. É. Podemos falar só do tema. Sim, porque claro. Eu acho mesmo curioso. Sem entrar muito, basicamente eu queria estudar a cocriação e a criação coletiva, como é que criamos em grupo, do ponto de vista humano, do ponto de vista das coisas que correm mal, dos conflitos, não tanto uma teoria da criatividade, mas mais uma teoria do inconsciente, e fui parar aí, não é? E depois, como percebi que o Jung era relativamente persona não grata, pensei, é por Jung que eu vou. Não, estou a brincar, não foi assim tão polémico. Mas eu gosto muito do conceito de sombra junguiana, não é? Deste lado. E houve um professor que a certa altura me chamou especialista em sombras, e eu achei que estávamos a falar há bocadinho de definições, não é? Exato. Escritora, dramaturga. Eu pensei, eu gostava de ser especialista em sombras. Acho bonito. E foi isso que eu fui tentar fazer durante 5 anos. Foi o que eu dediquei ao doutoramento e aprendi muito. Estruturei as coisas de maneira a ler os livros que queria ler e aprender sobre as coisas que queria aprender. Tive um espaço de escrita muito livre, deixaram-me mesmo fazer, usando o género académico, como todos como o romance e o western, tem as suas regras internas, não é? Os primeiros anos foram um bocadinho custosos, porque demorou-me dominar a nota de rodapé e a citação e essa coisa toda aborrecia-me de morte, e eu não queria fazer aquilo, eu queria que me deixassem pensar. E só esta coisa da academia de sempre que tens um pensamento tens que ir procurar pessoas que já pensaram aquilo e que legitimem o teu pensamento. Isso é uma coisa que me chateia na construção das teses, e foi uma coisa pela qual eu tentei lutar quando escrevi. Eu não fiz doutoramento, fiz só mestrado. Mas imagina, eu estava a fazer um mestrado que era sobre educação artística, portanto, logo à partida é uma educação um bocadinho alternativa. E quando tu percebes que estás a escrever uma tese e tens que cumprir coisas tão académicas, mas se é sobre uma educação alternativa, porque é que não me deixam pôr o pensamento de outra forma? Claro que eu percebo que se é académico tem ali umas regras a cumprir, mas é cansativo e às vezes tirava-me um bocadinho de liberdade, eu sentia. Totalmente. Sim, no início foi exasperante e achava mesmo que era um
sistema de geração de conhecimento que ou seja, quase que impossibilitava a inovação, era o que eu achava. Mas depois também comecei a perceber, ou seja, comecei a tentar encantar-me pelo género e as suas regras e, no fundo, jogar o jogo. Claro. E também percebi que há um lado protecionista muito válido e, no fundo, tu és suposto levar mais longe, pegar na tradição, levar mais longe. Alguém faz o trabalho até ao quilómetro 23. Tu só és suposto ir até lá e fazeres até ao 23,5. E isso, enquanto esforço coletivo, estar sempre a puxar o trabalho de outros um bocadinho mais além, ou a combinar dois sistemas de pensamento que existem e são muito avançados, mas ainda ninguém os pôs a dialogar, isso até me pareceu uma forma um pouco, se calhar um pouco mais hierática, um pouco mais... Tem um lado estéril, mas tem um lado também muito... Vejo assim uma pirâmide muito sólida, sabes? Em que vais realmente... Sim, construindo. Vais elevando a possibilidade de conhecimento, mas com bases muito sólidas. E foi assim um bocadinho também a defesa pessoal que eu fiz da coisa. Mas confesso-te que quando acabou a tese e me doutorei, até tive convites para continuar na via académica e... Não era sem nada. Eu sinto que perdi a coragem também de continuar para o doutoramento. Talvez me inspire em ti para seguir. Como é que tu vais parar ao teatro? Porque a Joana também é dramaturga. Sim, o teatro hoje em dia tem um papel muito importante na minha vida e eu acho que sempre esteve, ou seja, informalmente, eu não tenho educação formal, eu não estudei teatro, e sinto essa lacuna, claro, mas por outro lado também não venho com os vícios de pensamento e de metodologia que as pessoas que estudaram teatro podem vir. É a única coisa que tenho para dizer em minha defesa, se bem que não faço uma defesa da ignorância. Mas a minha educação... Não é de tudo. A minha educação informal passa muito pela viagem e eu tive muita sorte de ter feito Erasmus em Ghent, na Bélgica, depois voluntariado em Buenos Aires, estagiei em Berlim e efetivamente muito antes de sonhar em escrever teatro, quando eu chegava a estes sítios a primeira coisa que eu ia fazer era ir ver teatro, mesmo em Ghent que não falava uma palavra de neerlandês. Estou muito arrepiada, desculpa, tenho só que dizer esta parte. Sim, Mas só porque tu tens um percurso tão bonito, é mesmo incrível, desde o voluntariado aos sítios onde estudaste. Ou seja, vou dizer uma coisa que uma vez uma professora me disse numa aula: tu tens uma paisagem interior muito bonita, porque estás muito preenchida. Sim. Bom, interrompi-te, desculpem. Não faz mal, mas é isso. No fundo, eu ao viajar fui acumulando muitas paisagens interiores e acho que muitas delas tiveram a ver com palcos. Eu fui sempre uma espectadora muito feliz, e também, eu também escrevo porque sou uma leitora muito feliz e nesse sentido faz-me sentido que escreva e faz-me sentido também que escreva teatro. Claro que me sinto muito mais frágil por não ter a tal educação formal, por ainda não ter visto, se calhar... Bem, não me interessa tanto falar das fragilidades, mas na realidade, para dizer que tive muita sorte em coisas que vi... sei lá, só eu volto uma e outra vez à Avenida Corrientes de Buenos Aires, ou a própria cidade ser um sítio em que tu não consegues chegar da A a B sem encontrares teatro de rua, e isso ao mesmo tempo, a seguir estou no Schaubühne a ver as encenações do Ostermayer, ou estou em Ghent a ver aquelas marionetas super delicadas da tradição belga, não é? Maeterlinck nasceu lá, e acho que por sorte fui tendo uma série de referências. Claro que são muitas as que me faltam, mas as que tenho são muito experienciais, são muito da minha própria biografia, são muito de me terem marcado. E isso deu-me sempre esta paixão que eu tenho por ser espectadora, que ainda tenho, ainda gosto bastante de ir ao teatro. Claro que não vou dizer que agora se calhar há um enfado de já não ter paciência para ver certas coisas. Vou-te dizer que sim. Mas disseste uma coisa muito bonita, que é: tens sido uma espectadora feliz. Sim. Isso é uma coisa que ouvimos pouco por acaso dos convidados que temos. Parece que as pessoas estão chateadas com o teatro, não só de hoje, mas de há algum tempo. E dizeres isso dá esperança ao mundo, obviamente, a mim dá muita, e faz-nos perceber, não sei... ser espectadora feliz é um trabalho que tu constróis, não é? É uma abertura, sim. É uma abertura também, sim. Exato, é uma abertura, porque há muita coisa que tu vais ver e que a partir... Há um certo esforço, é como os filmes, agora falando um bocadinho de cinema, não é? Há filmes que tu sabes que à partida te vão dar trabalho, nem que seja pelas referências que tu vais ter que entender, porque não é em vão que aquilo está ali. Houve assim algum espetáculo que te marcou e que tu disseste...
Uau, isto é que te preencheu, não sei, assim. Sim, muitos. É como músicas. Pois és uma espectadora feliz. Aquele verão e aquela música, mas sim, tenho muito aquela peça naquela altura em que estava a pensar naquilo e via. Lembro perfeitamente, isto é mesmo muito. Isto é segundo, terceiro ano da faculdade. Eu ainda nem sei que vou escrever e muito menos sei que vou trabalhar para o palco. Tenho 19, 20 anos, não sei. E vejo e vou sozinha naquela de bilhetes baratos para estudantes, que é uma coisa que eu recomendo muito os teatros a fazerem, porque na altura eu era muito pobre, muito estudante e só conseguia ver coisas assim tipo a 3,5€. E era o An Oak Tree do Tim Crouch, não sei se como é que se chama. O Tim Crouch, sim, eu sou uma grande fã. E eu endividei-me a 3,5€ porque eu fui ver todas as sessões, porque é uma peça que ele fez muito inteligente, muito bem construída, em que todos os dias muda, ele chama alguém do público. Eu já não me lembro dos pormenores, mas eu lembro que ele chama alguém do público que põe um aparato, como é que se diz? Eu estou a fazer gestos, isto é rádio. Auditivo, sim, tipo uns fones, sim, uns auriculares. uns auriculares. E dá instruções a esta pessoa que estava no público e que não sabe nada do que lhe vai acontecer. Então todos os dias é muito diferente. Eu achei aquilo. Hoje, se calhar, olhando para trás, assim já foi feito aquela coisa básica que ganhamos. Na altura aquilo foi avassalador. Eu era a espectadora ideal para aquele nível de inovação. Estavas nas Belas Artes nessa altura? Estava, e adorei aquilo. Fui ver todas foi 3 ou 4 dias seguidos, já não sei. Eu fui ver todos. Claro. E depois comprei o livrinho. E depois, pronto, essa sei que me marcou muito. Também em Berlim. O Schaubühne foi um sítio onde eu vi coisas muito importantes. Ver a Lola Ares em Buenos Aires foi muito importante. Quero muito ir a Buenos Aires ver teatro, porque eu sinto que vou ser uma espectadora feliz lá. Eles têm mesmo muito carinho pelas artes de palco, não é? Sim, é uma tradição muito. Mas o que é interessante lá é que é desde sítios deste tamanho, ou seja, sítios muito pequeninos com. Isto é um estúdio muito pequenino. Sim, sítios muito pequeninos com 4 cadeirinhas e 2 atores, até grandes salas na rua. Tem muito teatro político, eles têm mesmo um género, não sei se pode dizer assim, o scratch, que é da América Latina, em que se usa uma performance teatral para denunciar situações políticas de corrupção. Vais para a porta da pessoa e usas uma situação dramática para o tirar de lá de dentro e fazer uma espécie de ajuste de contas em praça pública. Isso. Portanto, é incrível. Está muito entrosado na forma dos argentinos, ou se calhar é América Latina, não sei. É mesmo uma forma de participação política muito importante. Sim, e isso inspirou-me muito. Que é um dever das artes em geral, não só do teatro. Eu queria só atrás, porque não sei, o meu poder, apesar de escrever o meu poder de síntese, não é muito bom, porque eu queria só dizer que depois a pessoa que realmente me dá a mão e me traz para os palcos, graças também a esse livro que temos aqui entre nós, foi a Madalena Vitorino. Pronto, é ela então que em 2013 que me convida para assistir para acompanhar, fazer uns textozinhos na altura pequena. Era só uma coisa, ela só me convidou para fazer uma coisa pontual. Depois aquilo foi crescendo e fizemos 4 criações juntas. E entretanto, através também dessa comunidade, conheci o Giacomo Scalisi, que me convida então a trabalhar para 2 edições do Teatro das Compras. Eu adoro o Teatro das Compras, lindo, temos que falar sobre o Teatro das Compras. Sim. Ainda temos tempo. Adoro o Teatro das Compras. Tu já escreveste 9 peças. 9 peças. Sim. Para quem não sabe, explica tu o que é o Teatro das Compras, porque vais explicar melhor que eu. O Teatro das Compras na realidade foi, porque já não existe. Exato. Foi um projeto. Eu tinha esperança que voltasse. Eu achava que foi só uma pausa, muito honestamente. Acabou de vez mesmo. Eu acho que não faz sentido voltar porque Lisboa mudou tanto, não é? E a Baixa já não é. No fundo era um projeto para trazer pessoas para requalificar a Baixa, para trazer pessoas a uma Baixa desertificada. Eram declarações de amor às lojas centenárias da Baixa de Lisboa, que neste momento estão transformadas em hotéis. Isto é... Sim, portanto faz sentido fecharam. Que não volte nesse ponto de vista. Sim. É muito angustiante. Sim, diz muito sobre a velocidade vertiginosa com que o centro histórico da nossa cidade mudou, não é? E era um projeto é absolutamente incrível. Não é por estares aqui, mas fui a várias edições e eu vi uma das minhas favoritas. Eu penso que foste tu que escreveste, que era com o Pedro Gil no Café Nicola. Sim, o texto. Sim, com a Carla Galvão também. Sim, adorei.
que era uma história de humor num barco, não era? Sim, era. Eles fizeram tudo sozinhos, eu só anotei lá umas coisas, eles foram ótimos. Mas sim, ou seja, foi um laboratório incrível ter estes atores, porque quer dizer, trabalhar com o Pedro Gil e com o Carla Galvão e com o André Amal e com essas pessoas todas, sendo que é uma forma de trabalhar em que os atores e o Giacomo participam muito, ou seja, o Giacomo convida escritores e dramaturgos, muitas vozes diferentes para propor peças curtas de 20 minutos, mas que possam coexistir com a vida comercial daquela loja, ou seja, a loja não fecha para haver uma peça de teatro. Lembro-me perfeitamente nos botões com o Duarte que entrava uma pessoa e interrompia a meio e pedia, mas pode pedir coisas, não é? E os atores também têm que ter esse jogo de cintura de integrar aquilo de alguma forma, e o texto também tem que... Para resumir muito rápido, estes dramaturgos escreviam pequenas peças para lojinhas centenárias da Baixa e os atores interpretavam e aquilo não fechava, ok? Portanto, se vocês queriam comprar botões, como disse a Joana, vocês poderiam interromper. Eu assisti a histórias também muito engraçadas por causa disso. Uma em que foi, não me lembro do autor, desculpem, mas era feito pela Flávia Guzmão, interpretado numa loja de tecidos na Baixa. E lembro-me dessa situação que estás a falar. Alguém entrava e era tão real que ela estava atrás do balcão a falar da venda da bandeira, né? Que as pessoas ficavam, isto é a senhora da loja. Sim, era muito comum. Era muito bom. E tu chegaste a fazer teatro enquanto atriz? Ai, não, nem me atreveria. Nem, sim, zero propensão. Não, eu sou muito, sim, tenho zero talento, não me imagino mesmo, eu sou mesmo dos bastidores. Tenho fascínio por todas as formas de palco, projeção, talvez por isso acrescento qualquer coisa. Eu tenho mesmo fascínio pelo trabalho do ator, e é uma coisa que sempre no cinema, no teatro, aquela presença viva ali, ou aquela aplicação da técnica, ou fazer-me acreditar, essa suspensão da crença, nisso acho que sou uma espectadora feliz, porque consigo quase desligar o aparato técnico, racional, que já leu muitos livros de teoria do não sei quê, e estar só ali a acreditar. Eu consigo fazer isso ainda, e acho que é por isso que sou uma espectadora feliz. E tenho uma admiração incrível pelas pessoas do palco, por um trabalho mesmo invisível, muito duro. Até a única coisa que me faz uma espectadora menos feliz é realmente a falta de seriedade. Quando eu sinto que um intérprete ou um autor não leva aquilo muito a sério. É a única coisa que me faz não gostar de uma peça. A peça até pode ser muito má, e eu tenho uma boa experiência como espectadora, porque eu sinto que eles estão todos ali, eles estão presentes, e estão... Quando eu sinto que as pessoas estão em cinismo, ou estou aqui, mas já podia estar ali, isso desliga-me completamente da experiência. Dizer que é a terceira vez que me arrepio neste podcast. É muito intenso ter a Joana Berto aqui, porque são muitas sensações que ela transmite. Vamos fazer uma pausa para voltarmos já a seguir. E vamos ao nosso momento favorito deste podcast, em que vamos apresentar uma autora muito especial, a Joana Berto. Eu insisti muito que o texto que a Joana trouxesse fosse um texto dela própria. É o livro O Lago Avesso, que neste momento já não está nas livrarias. Mas onde é que podemos encontrar o livro, Joana? Podem sempre mandar vir pelo site da Caminho, ou os sites onde se compra livros. E numa outra livraria eu ainda espero que a tirania das novidades não o tenha totalmente relegado para um armazém, não sei. Se assim for, vamos à noite todos repetir esses livros. Estou a brincar. Vamos ler os certos e já falamos um bocadinho sobre o livro. Força, Joaninha. Junto à cama repousa um livro que ela ainda não leu, mas que está marcado na página 53 e contém frases assim: I felt myself melting into the shadows, like the negative of a person I'd never seen before in my life. Há outros livros no quarto e filmes, e outros objetos de outras ordens contendo outras histórias. Há um quadro não figurativo pendurado na parede. Há uma gravata de homem pendurada de uma cadeira reclinável ao estilo Eames. Há um busto de feições clássicas em tamanho real. Há um carregador de iPod.
E pode ser que o único critério entre algo que é mencionado e algo que não é mencionado seja o seu grau de pertinência para a história que está a ser contada. E por isso se menciona um livro e não se mencionam outros. E por isso se adverte já que o iPod não voltará a ter qualquer protagonismo nesta história. Poderíamos até afirmar que aquele iPod só existe no mundo porque Julian gosta de ouvir música enquanto corre nos extensos jardins que circundam o lago. E não porque nos vá ajudar a entender algo relevante acerca do Alan, do Manuel, da Clara ou da Bea. Ou seja, para tudo o que interessa a esta história. Lá embaixo, na rua, por exemplo, passa neste preciso momento em frente à porta do prédio um homem chamado Otto. Há 3 semanas que este homem sabe que tem uma doença grave que sem tratamento irá rapidamente conduzi-la à morte. Otto passeia-se pelo quarteirão, caminhando atrás da sua própria sombra, como quem persegue uma qualquer vontade de lutar. Mais um par de meses vai ele caminhar por estas ruas e um dia simplesmente vai deixar de passar. E ninguém, pelo menos ninguém desta história, se vai dar conta disso. Nem sequer ela, apesar de há tantos anos serem vizinhos. É que nunca chegaram a reparar um no outro, nem nunca vão reparar, porque ele entretanto morre. Obrigada, Joana. Obrigada, Mia. Obrigada. Este é um livro que tem muito palco aí dentro, não é? Queres explicar um bocadinho? Vocês não veem, mas tem umas imagens, umas fotografias absolutamente bonitas. Conta-nos. É verdade, eu queria muito trabalhar esta relação, também venho do design gráfico, como já disse, e a paginação é muito importante neste livro, o trabalho gráfico dos Flatland Design, e também tem muito relação entre texto e imagem, porque isto é a biografia de uma coreógrafa, e eu vou sempre falando destas peças que são, no fundo, o corpo de trabalho dela, e apresento imagens destas peças, e obviamente ela é uma figura ficcional e eu não tinha imagens destas peças, então contei com a generosidade de um sem número de intérpretes que me doaram imagens das suas peças para estar num objeto onde não são creditadas, não é? Ou seja, no fundo eu tiro uma imagem do teu trabalho e tu no fundo dás-me para que eu diga que é o meu trabalho, ou o trabalho neste caso da Ella Bohart. E sobretudo há um contributo gigante dos Teatro Praga, quase todas as imagens são de... Já falámos imensas vezes aqui do Teatro Praga, tem assim uma grande legião de fãs nestes episódios. Bem, eu tenho que lhes dizer que eles foram de uma generosidade imensa. Eu vinha de Berlim nesta altura, eles não me conheciam de lado nenhum, e foi na pessoa do André Teodósio e da Joana Barrios, que na altura eles tinham ali um estúdio ali na zona de Marvila. Combinámos uma tarde, eles abriram-me uma porta, deram-me acesso aos arquivos, eu tirei as imagens todas que queria, depois até disse, eu mando-vos o PDF para vocês aprovarem, e eles, não, é teu, usa. Assim, super confiança, e isso deu-me uma sensação muito boa de realmente estarmos em colaboração uns com os outros. Foi mesmo boa essa sensação de... Esse livro é de que ano, Joana? Saiu em 2015. 2015, ok. Ou seja, hoje em dia já é tipo um clássico, no sentido de já é sim, o mundo é tão rápido hoje em dia, não é? 2015, esse ano longínquo. Entretanto, assim fresquinho para comprarmos, tens o Ecologia. É verdade, é o último romance, é o romance a seguir a este, e saiu o ano passado. Também por isso já não é novidade, espero que ainda o encontrem nas livrarias. Senão, site da Caminho. Exato, devia saber de cor. Caminho.leia. Não sei. E é toda uma outra coisa, é uma proposta distópica, é uma sociedade em que começamos a pagar pelas palavras, é sobre estas coisas que pagamos e não pagamos, e a linguagem, tudo o que dizemos é digitalizado e começa a ter um preço anexado, e é a grande aventura da linguagem. E o que é que acontece? Seguimos vários personagens, não é um livro coletivo, no sentido, não seguimos propriamente a sociedade, seguimos a história de uma jornalista, a sua relação em falência, uma mãe, uma criança muito pequenina, um homem que foi preso por um crime que não cometeu. Há assim uma série de pessoas que seguimos, e o que é ser gago nesta sociedade. Há assim vários lugares. E elas ligam-se, as personagens? Algumas sim, outras não. Okay. É tipo um Thomas Pynchon que gosta de ter 280 personagens que depois se ligam no fim. Não. Algumas, sabes porque este certo que eu acabei de ler também tem assim alguma coisa seminal do meu trabalho, que é escrever, é editar, é fazer um círculo à volta da história que eu te vou contar e dizer-te, eu vou-te só falar destes personagens, mas enquanto escritora, enquanto pessoa, nós temos sempre a sensação que a nossa história pessoal cruza e raspa e sopra
milhares de outras histórias pessoais, não é? E eu tenho um certo fascínio enquanto pessoa que edita, ou seja, pessoa de que diz eu vou contar isto e não vou contar isto, não é? Quase como um realizador que vira o plano para ali. Exato. E tudo. Realizar um livro. No fundo, interessa muito o que fica fora de plano, na metáfora do cinema. E no fundo, este Otto é de repente eu fazer um freeze à imagem e dizer: olha, o que tu não vês aqui é este homem a dar voltas ao quarteirão. E no Ecologia também há um pouco isso, apesar de ser muito claro que há ali umas personagens principais, de vez em quando eu falo do que está fora de plano, sobretudo porque é interessante também a questão das outras vozes, a questão daquilo que normalmente não aparece as nossas histórias são muito concentradas num certo tipo de personagens que têm a ver connosco, e a questão do outro, não é? Quem é que conta a história do outro? Quem é que conta a história de quem não tem voz? Pronto, há assim toda uma problemática que esta coisa do campo e fora de campo nos poderia levar, mas no fundo é isso. A Ecologia, seguimos várias personagens diferentes, umas que se cruzam, outras que não. Muito obrigada, Joana, por este trailer do teu livro. Exato. Para terminar, tenho uma pergunta que se faz sempre. Tens momentos dramáticos enquanto escritora? Já aconteceu imprimirem-te, sei lá, um livro que estava todo em branco, acabou a tinta? Um fã na feira do livro que... Pronto, eu vejo o drama um pouco como a trama, não é? Um bom slogan, o drama é a trama. Para mim o drama é mais tudo o que vai acontecendo. E essa pergunta para mim é mais momentos trágicos, não é? Aqueles momentos mesmo há sempre. Eu lembro, mas há um muito lá está, aqui é mais, vai mais para a comédia e diz muito sobre o super editor que eu tenho. Houve uma vez que na impressão, acho que foi do Lago Avesso até, na impressão final de uma prova foi do Lago Avesso, exatamente, que já por si, ou seja, não é um livro super linear, super redondinho, já tem alguma fragmentação da narrativa e alguns saltos cronológicos e de personagem que já te pedem para estar muito atento como leitor. E depois a impressora teve um bug qualquer informático, e então não sei bem explicar isto assim sem o visual, mas nacos inteiros de um parágrafo, imagina, da página 23 eram introduzidos na página 12 no meio de outro parágrafo, assim, em completo aquilo ficava ilegível. Claro. E não é que o meu editor leu aquilo de fio a pavio, chamou-me e pronto, e falou-me daquilo, ou seja, obviamente que ele queria que eu trabalhasse mais sobre o livro, não é? I wonder why. mas ele começou, eu lembro-me dele com muito respeito, dizer: a Joana está aqui a fazer uma experiência sobre ai meu Deus, que não me sai. Não me sai. Corta. Comunicabilidade, incomunicabilidade. Hoje está difícil dizer palavras. Incomunicabilidade. Não aquecemos, não fizemos babebi, olha. Exato. Não, para dizer que eu fiquei-me a sentir mesmo muito mal dele ter lido aquela coisa que, quer dizer, nem o Joyce, no sentido, quer dizer, não era bom, era horrível, era ilegível, e mesmo assim ele perseverou, porque eu sou uma autora dele e aquilo era uma prova final e ele tinha que isso foi um momento duro É bastante dramático, eu diria. Sim, isso foi muito dramático. Só lhe desculpe, mas quer dizer, a culpa foi da impressora, não foi propriamente. Pois, claro, exatamente. Claro, quando ele depois leu o texto original deve ter adorado, porque é muito mais fácil que o outro. Uau, está muito diferente. Sim. É o outro livro. Tão bom. Olha, Joana, obrigada por teres vindo. Queres dizer alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Vão ao teatro. Havia uma coisa linda a semana passada. Fui à estreia do Antígona no Teatro Nacional. E recomendo. Fui uma espectadora muito feliz. Oh, que maravilha. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada por terem ouvido o Querem Drama. Até ao próximo episódio.